Iniciando mais um domingo, né? Mais uma semana aqui de trabalho na nossa casa. E antes de iniciarmos, agradecer a presença de todo mundo, nossos amigos de forma online, né, que nos acompanham nas redes sociais, tanto do Seu Aurélio quanto da comunidade Vida Nova, e nossos amigos que vieram aqui presencialmente. Antes de a gente começar, gostaria de dar alguns recadinhos, né, que nós temos reuniões presenciais aos domingos de manhã, às 9 horas, e às segundas-feiras à noite, às 10 para as 8. No domingo, com a apresentação sempre de um livro dos Espíritos, né, onde cada palestrante, cada expositor faz a sua continuação de acordo com aquilo que foi combinado no começo do ano. E às segundas-feiras, com exposições sobre a doutrina espírita, de uma maneira um pouco mais livre. E depois, ambos os dias, com um trabalho de passes presenciais. E às quartas-feiras, às 2 horas da tarde, também temos o plantão de passe, onde é feita uma leitura do Evangelho e, posteriormente, os passos presenciais e também o nosso bazar permanente, às quartas-feiras, às 2 horas. E de quarta à noite e quinta à noite, às 8 horas da noite, com o trabalho virtual de estudos, né? Às quartas-feiras, sobre o Livro dos Espíritos e às quintas-feiras, sobre o fundamento da doutrina espírita. Então, antes da gente iniciar a exposição dessa manhã, eu convidaria a todos para a gente fazer uma prece, né, onde quer que a gente esteja, e daí tanto faz, de olhos abertos ou olhos fechados, o modo como você melhor conseguir se compenetrar no alto, né, e vamos agradecer a oportunidade que temos essa manhã, pelo despertar, pelo acordar, pela casa que nos recebe sempre de braços abertos, pela espiritualidade que há tanto preparou esse ambiente, né? E agradecer a Deus pela oportunidade que temos de estudar um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos, sobre essas perguntas e respostas que aqui Kardec tão felizmente nos codificou e que nos ajuda assim no melhor entendimento, seja da nossa vida, seja da nossa caminhada junto à evolução. Mestre Jesus, rogamos a vossa permissão para iniciarmos a exposição dessa manhã. Se conosco, e que assim seja. Então hoje, a gente dando continuidade, né, a gente vai falar sobre progressão dos espíritos. A gente falou, né, eu tenho um ilustre companheiro aqui embaixo hoje, né? A gente estava falando sobre as diferentes ordens, né, de classificação dos espíritos, entre terceira ordem, segunda ordem e depois primeira ordem. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre como é que eu faço, então, para sair dessa terceira ordem e chegar até a primeira, né? Como é que funciona essa progressão? E a primeira pergunta que Kardec faz nesse sentido, lá na 114, né? Ele faz a seguinte pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, a gente tem que entender um pouquinho a pergunta. Qual que é a pergunta que ele faz? Nós somos bons ou maus porque Deus nos fez assim? Ou a gente vai se melhorando com o passar do tempo? E daí a resposta é clara, né? Nós mesmos que nos melhoramos, né? Deus não faz ninguém nem mal e ninguém nem bom. Ele faz a gente propenso à bondade e também a gente propenso à maldade, né? É nós quem escolhemos, é nós quem trilhamos o caminho sempre. Então, o modo como eu ajo na minha vida, o modo como eu ajo dentro de uma sociedade, depende única e exclusivamente de tudo aquilo pelo qual eu já passei, pelas escolhas pelas quais eu já fiz e pelas escolhas as quais estou fazendo agora e pelas quais eu farei também no futuro. Então, o único meio de eu me elevar, por assim dizer, por eu sair de uma categoria inferior e chegar numa melhor, chegar numa categoria superior, é me melhorando, né? É me aperfeiçoando, é estudando cada vez mais e praticando essa bondade, esses estudos no meu dia a dia. Aí depois ele pergunta: dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Então ele reitera basicamente a mesma pergunta, né? Então assim, nós somos bons ou maus porque Deus nos fez assim? E depois ele volta a perguntar, né? A gente foi criado já bom e ruim, né? Então quando eu vejo um espírito inferior, um espírito ignorante, um espírito maldoso, ele foi criado daquela forma? E daí a espiritualidade responde para Kardec, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, quando eu falo a palavra ignorante, eu estou dizendo aquela pessoa que não sabe
nada. É aquela pessoa que ainda está crua, ainda é um bebezinho, vamos dizer assim, apesar que o bebezinho a gente sabe que traz já de outras encarnações dentro de si várias e várias inteligências, né? Mas vamos pegar na concepção material, né? Então, assim, aquela pessoa crua, aquele ser ainda puro, que não sabe nem bondade e nem maldade. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é o que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam a mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, o que ele está falando aqui, né? Então, primeiramente, Deus criou todos nós simples e ignorantes. Se eu sou o que eu sou hoje, é por mérito exclusivamente meu. Se eu sou essa pessoa boa, é porque eu passei, porque eu fiz escolhas boas. Se eu sou essa pessoa ruim, é porque eu fiz essas escolhas não tão boas. Esses caminhos que eu trilhei por livre e espontânea vontade minha. Lógico, eu tenho apoio, né, tanto para o lado da bondade quanto para o lado da maldade, tá? Mas quem dá o primeiro passo, quem escolhe o caminho, quem abre a porta, sempre sou eu, sempre é cada um de nós. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer progressivamente a perfeição, né? Ou seja, o único destino que nós efetivamente temos é o de sermos perfeitos. Essa é a única chegada, é o único destino, o único final, não porque eu vou continuar a minha existência, mas a meta nossa de cada dia, e é a única que eu tenho certeza que vai acontecer, que um dia eu vou ser perfeito, um dia eu vou ser tão perfeito como Cristo, por exemplo. Como que eu vou chegar nessa perfeição? Que daí ele fala aqui no finalzinho. Uns aceitam essas provas pelas quais eu escolho e pelas quais me são passadas de modo submisso, né? E eu vou ali com mais felicidade, e eu chego mais depressa. Por quê? Porque eu escolho caminhos mais rápidos. Caminho da bondade, caminho da caridade, caminho do amor, da fraternidade, do perdão. Tudo isso vai encurtando, eu vou pegando esses atalhos para chegar numa perfeição. Ou eu posso pegar um caminho mais longo, né? O caminho do ódio, o caminho da ruindade, aonde eu também vou chegar na perfeição, mas através de dores, através de sofrimentos, e daí com esses sofrimentos eu vou me melhorando e vou indo para o caminho do bom. Então a gente percebe, eu posso escolher já o caminho certo logo de cara e começar nele, ou ir trilhando por caminhos obscuros e sempre voltando, né? Sempre alguém me empurrando de volta para esse caminho da bondade, né? Aí, infelizmente, é através da dor, através do sofrimento esse que eu mesmo causo para mim. Ah, mas então por que eu já não escolho esse caminho certo, se é tão fácil assim, né? Porque ainda somos, né, pessoas com más paixões, com vícios, né? Sempre procurando, às vezes, se dar melhor em qualquer custo. Esquece que essa aqui é uma vida passageira, que a vida material, de fato, eu só preciso dela para eu poder me melhorar, e acabo me apegando muito aqui. Mas isso porque a gente ainda não está naquela fase, vamos falar assim, ignorante da vida. Ainda não sabemos tudo, mas estamos procurando, estamos indo a esse destino. E daí ele faz uma subpergunta. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com que percorrem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ou seja, tem fim, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito, né? Então, a comparação que ele faz aqui. Então, a nossa vida, quando iniciada, vamos dizer assim, quando a gente começou a estagiar no reino hominal, é igual a de uma criança? Ele fala que sim. Né? Ainda aquela criança rebelde, né? Aquela criança ignorante e imperfeita. Né? E daí também igual a gente vê diversas formas e diversas fases de criança, nós também nos enxergamos em diversas formas e diversas fases da nossa vida hominal. Né? Alguns
mais ignorantes, alguns mais imperfeitos, alguns mais voltados à maldade, alguns mais voltados a imperfeições, e outros já buscando cada dia de si uma melhora, um melhor aproveitamento, né? uma maior docilidade, uma maior fraternidade, né? Como a gente sempre fala, depende única e exclusivamente da forma como eu me interajo, da forma como eu me lanço nesse mundo, da forma como eu me lanço na minha vida, né? Quando eu falo eu, é porque é sempre na primeira pessoa, mas é cada um de nós, né? A forma como a gente se lança nessa existência, como a gente quer sair daqui, né? Então eu posso parar um pouco às vezes de reclamar e tentar aproveitar melhor a minha existência presente, né? O que eu de fato vim fazer aqui, qual que é a minha missão, quais são as minhas provas, quais são as minhas expiações e as minhas dívidas, o que eu tenho que passar, e passar de uma forma daí mais aproveitosa, ou murmurando, ou ainda como criança rebelde, que vai forçando na escola, né, que faz as suas tarefas de modo forçado, que executa as suas provas, as suas missões de modo forçado, porque alguém ali está mandando, normalmente os pais, né? Então eu posso fazer, porque a espiritualidade está me sugerindo, porque daí ela não tem esse poder, vamos dizer assim, de mandar o que eu faço, né? Ela sugere, senão eu não teria o meu livre-arbítrio, e é óbvio que daí ela aproveita das minhas escolhas para poder construir todo esse universo, construir toda essa sociedade, né? Ou eu posso fazer de forma efetivamente eficaz, né? Ir atrás, buscar, executar, sempre com um sorriso no rosto, sempre com alegria, né? Sempre com fé, principalmente, né? É óbvio, não é fácil, né? Mas é o que Deus espera de cada um de nós. E depois, na questão 116, haverá espíritos que se conservam eternamente nas ordens inferiores? Como a gente falou no começo, o único destino que nós temos efetivamente é o de sermos perfeitos. Essa é a única certeza que nós temos. A incerteza é como? Como que eu vou chegar até lá? É por isso que a resposta é: então há espíritos que se conservam sempre em ordens inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já doutra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretendereis que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então, para aqueles que são pais ou que têm, vamos falar assim, o dever tutelar de educar alguém, de educar uma criança, por essa criança, às vezes, os pais, alguns colocam de castigo. Mas não é um castigo eterno, né? E daí o que ele responde aqui? Se nós que somos imperfeitos, que ainda estamos caminhando, que ainda estamos aprendendo, não banimos e não punimos nossos filhos de modo eterno, imagina Deus, né? Imagina Deus, que é muito superior, que já é a perfeição, por assim dizer, né? Também não há essa punição eterna. Eu posso me conservar mais ou menos tempo nessas ordens inferiores, de acordo com aquilo que eu escolho, né? Mas sempre que eu busco a luz, vamos dizer assim, sempre que eu busco uma ajuda, sempre que eu busco algo para me apegar e sair dessa escuridão, com certeza vem essa mão, com certeza vem esse braço, né? A gente sempre brinca em algumas exposições, que imagina que eu estou já no mundo assim escuro, que eu estou numa situação difícil, né, que eu não consigo sair dali, e de repente eu peço ajuda, eu peço essa luz do alto, alguém do alto passa e fala: não, espera mais um pouquinho, espera mais uns 5 minutinhos que daqui a pouco eu volto, né? Não é assim que funciona, né? Sempre que a gente pede essa luz, que a gente pede essa ajuda, ela vem. O problema é que muitas vezes ou a gente não pede, ou quando a gente pede, a gente não abre os olhos, não abre o coração para receber essa ajuda, mas ela sempre chega, né? Então a única certeza que nós temos efetivamente é que seremos perfeitos. Se vai demorar mais ou menos tempo, depende de mim. Se vai ser com mais amor ou às vezes com mais dor, depende de mim. Quando eu chegar nessa perfeição, será que vale a pena olhar para trás, né? Com certeza não, né? Porque daí eu já passei por aquilo, eu já aprendi. E esses meus erros, esses meus acertos são únicas, exclusivamente meus. E eu vou usar muitas vezes daí esses exemplos, principalmente os bons, para poder aconselhar outros, e os ruins, às vezes, para poder entender os outros, porque eles também erram, né? Então, quando a gente comete algum erro, não pensa a gente que a espiritualidade fica feliz, mas ela também não fica triste, porque ela entende, ela sabe a situação pela qual nós estamos passando, porque eles também já passaram por aquilo. Eles também sabem, entendem a nossa situação.
Não quer dizer que entender é igual a aceitar, né? Eles aceitam como nós estamos, mas eles sempre lutam para poder fazer com que a gente se sinta melhor e seja melhor. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Então, qual será que é a resposta, né? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, né? Do que outra mais rebelde, né? Quando eu pego para ler uma obra, por exemplo, eu posso lê-la mais ou menos depressa de acordo com aquilo que eu quero, né? Eu posso entendê-la mais ou menos depressa de acordo com o tempo que eu me disponho a estudar efetivamente aquela obra. Eu posso sair dessa existência mais ou menos melhor de acordo com o tempo em que eu me disponho a ser melhor, né? Eu posso sair daqui um pouco ou menos inteligente, por assim dizer, do ponto de vista de aprendizado de coisas novas, e daí tanto da matéria intelectual quanto do moral, de acordo com o tempo em que eu me disponho a perder, entre aspas, tempo com essas minhas buscas, né? Eu posso ser uma criança dócil e aprender mais depressa, ou, como ele fala aqui, uma criança recalcitrante, né? E aprender um pouco mais devagar. Assim, se eu tenho que ir para a escola, por que eu já não vou e aproveito? Se eu tenho que passar pela existência material, por que eu já não venho e já não aproveito, né? Já faço aquilo que eu de fato me propus a fazer, me lanço de fato nessas minhas provas, dessas minhas missões, né? Vou ao encontro dessa felicidade. E depois, na 118, podem os espíritos degenerar, né? Regredir, voltar para trás, né? Eu era bom e hoje eu sou ruim? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência de que dali veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda, né? Ou seja, ele pode ficar na mesma situação, mas voltar pior, vamos falar assim, do que veio, nunca, né? Se avançar para trás, né? Retroagir, retrogradar, jamais, né? Quando ele fala, até eu não concordo muito, mas aí é uma opinião minha, que ele pode ficar estacionário. Eu acho que, independente da forma como você viva, sempre você avança um pouquinho, né? Igualzinho, né? Você veio e você saiu, seja em 2, 3 anos, 2 meses, 150 anos, que é o que eu pretendo, né, passar por aqui, né, para aproveitar bem, né? Um pouquinho você vai avançar, um pouquinho você vai aprender. Por pior que seja a sua existência, por pior que você faça uso daquela sua situação. Mas eu acho que um pouquinho você aprende, um pouquinho você melhora, né? Eu também penso assim. Ah, mas uma pessoa muito ruim, que não gosta de ninguém, mas será que ele não gosta, às vezes, nem da mãe, né? Nem do pai, mais da mãe ainda, de filhos, né? Alguém ali do seu anseio que ele consiga praticar um pouquinho do amor? Se ele consegue fazer isso, ele já se melhorou um pouquinho, né? Então, assim, é sempre para frente, é sempre, como a gente brinca, né? Daqui para frente é só para frente, não é para trás mais, né? Então, é só avançar, né? Como? E a velocidade, daí como a gente está falando desde o começo, né? Depende de cada um de nós. Depende das escolhas e das formas como eu vivo. Na 119, essa é um pouquinho longa. Kardec pergunta assim, ó: não podia Deus isentar os espíritos das provas que eles cumpre sofrer para chegarem à primeira ordem? Né? Então não podia Deus isentar a gente desses sofrimentos e já fazer com que a gente chegasse rápido lá na evolução, né? Já sejamos espíritos melhores, por assim dizer? Se Deus os houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teriam para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Demais, a desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão nos desígnios da providência, para a harmonia do universo, né? Ou seja, o que ele fala aqui, se Deus tivesse já criado a gente perfeito, qual seria o mérito, né? De eu ser perfeito, de eu já ser um espírito bom, de eu já fazer tudo com perfeição, de eu já fazer tudo conforme Deus efetivamente espera da gente, né? Ao passo que, criando simples e ignorantes,
a gente vai vendo cada um criar a sua personalidade, então cada um criar o seu modo de viver, o seu modo de pensar, o seu modo de amar, o seu modo de agir, né? O seu modo de trazer ao mundo as suas dedicações, as suas obras, né? E cada um faz da forma como melhor lhe aprouver, mas sempre voltados a esse engrandecimento moral, sempre voltados a essa perfeição. E daí Kardec, ele faz um comentário, né? Pois que na vida social todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há essa diferença. Enquanto que a primeira é ilimitada e nem sempre permite que o homem suba todos os seus degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. Então, enquanto na vida social eu consigo chegar ao alto, né, alguns apenas conseguem chegar naquelas posições, vamos falar assim, mais altas, de um ponto de vista, claro, sempre material, sempre social. Do ponto de vista moral, essa escalada, essa chegada, ela é permitida a cada um de nós. E aqui ainda eu acrescentaria mais um ponto e vírgula, né? Na vida social, às vezes eu posso chegar não por mérito meu, mas por conhecer alguém, por nascer numa determinada família, por ter determinadas amizades, por ter determinadas indicações, né? Já na vida, já na escala espiritual, jamais, né? Alguém pode me ajudar a subir, mas nunca me colocar lá em cima, né? Assim como também nunca me deixar eternamente lá embaixo, né? Depende de mim. Enquanto que na vida social depende de uma série de fatores, né? E essa vida social, ela é finita, como ele fala aqui. Ela tem um fim, né? Eu não posso fazer com que todos os meus, por exemplo, funcionários sejam diretores, né? Quem que vai executar determinadas funções dentro da empresa? Quem que vai tomar outras decisões se todo mundo está no mesmo posto? Já no ponto de vista espiritual, não. Existe essa escalada, como a gente falou, primeira, segunda e terceira ordem, mas para chegar na primeira ordem só depende de mim, né? E daí pouco importa a família que eu nasci, os amigos que eu tenho, né? Importa as escolhas que eu fiz, os aproveitamentos que eu tive na existência, as escolhas que eu fiz, tanto material quanto moral, tanto encarnado quanto desencarnado, os círculos pelos quais eu convivo, né? E daí esses círculos sempre de amizade, sempre círculos de amor, não depende exclusivamente dessas escolhas pelas quais eu faço. E por último, a gente separou em dois pontos essa progressão dos espíritos, porque são bastante perguntas e respostas. Então a gente hoje encerra na 120 com a seguinte pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal, né, para chegarem ao bem? Pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância, né? Então pode ter um espírito que chegou já num estado igual ao Cristo e nunca foi um espírito maldoso? Pode. Ele foi ignorante. Mas se ele sempre escolheu caminhos do bom, ele chegou naquela escala, né? Ah, mas e um outro que passou por caminhos não tão bondosos, tem menos mérito? Não. Tem mais mérito? Não. Né? Ambos chegaram no mesmo ponto, né? Como chegaram lá, depende deles, né? Eu acho que uma vez Buda falou: Cristo é uma forma de chegar à perfeição, é um dos caminhos. Existem outros Cristos, vamos dizer assim, mas sempre voltados à prática do bem. Eu sempre falo, uma religião boa é aquela que te aproxima de Deus e faz você pensar em você mesmo. Se essa é uma religião que faz você refletir sobre a forma como você está vivendo, para melhor, é óbvio, né? Não ganhar a qualquer custo, mas se faz eu pensar numa forma como eu posso viver melhor em sociedade, me aproxima de Deus, é um lugar com certeza que me faz sair daqui melhor do que quando eu cheguei nessa presente encarnação, né? Então é isso que a gente tinha para passar essa manhã, e eu espero que a gente possa sair daqui um pouco mais esclarecido e aproveitar, né, essas respostas, essas perguntas no nosso dia a dia. E também entender o porquê passamos pelo que passamos na forma pelas quais passamos. Agora a gente vai para a segunda parte dos trabalhos dessa manhã, que são os passos presenciais, e daí eu convido então os médios pacientes a tomarem a câmera de passe.